agradecendo-te o amparo de todos os dias. Eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Nesse vídeo eu vou ler aqui um trecho de uma prece, é só um trecho que eu vou ler, que é muito importante, que é para a gente parar para pensar um pouquinho, que fala sobre amar o próximo, sobre caridade, sobre as coisas que Jesus falou. Tá legal? Ouça com atenção, assiste o vídeo até o fim, porque depois eu vou tecer alguns comentários, que sabe que o nosso grupo é para isso, é para estudar, é para divulgar o Evangelho, falar do Evangelho, além da espiritualidade, enfim, e tantas outras atividades. Mas vamos aqui, eu achei muito importante, é um grande ensinamento,
para todos nós. Vamos lá? O trecho da prece que eu peguei é curto, mas tem uma profundidade muito grande. Senhor, estavam em volta de ti 5.000 homens, cansados, esfomeados, e lhes deste pão e peixe. Senhor, há agora em torno de ti mais de 1 bilhão de esfomeados e maltrapilhos, e não sabemos como socorrê-los. Nosso próximo mais próximo é toda a humanidade sofredora. Senhor, faz com que não amemos somente com palavras. Senhor, desperta a consciência dos que se julgam civilizados. Eu parei para raciocinar em cima desse trecho e tem muito a ver conosco, com a humanidade, né? Com o planeta Terra, como que o homem está agindo. A gente pode perceber que está faltando sim, muita caridade, muito respeito, muito amor pelo nosso próximo. São coisas tão lindas e bonitas que o Senhor Jesus nos pediu, nos exemplificou, nos ensinou, e amar o próximo como a nós mesmos, né? Fazermos a eles o que gostaríamos que eles nos fizessem, não é verdade? E aí, pensando, analisando direitinho, a gente começa a observar o mundo no seu geral. A gente vê que está faltando muito disso. Nós estamos vendo cenários horríveis de guerras, revoltas, muitos assassinatos. As pessoas não se respeitam mais, não se amam mais. E muitos fazem em nome de Deus, isso que é o mais feio e ignorante. Aqui no Brasil mesmo, nós temos um grande exemplo que a mídia não mostra. Quantos brasileiros ainda se encontram no estado de miséria ou de pobreza? A mídia não mostra, porque isso não interessa, vai atrapalhar alguém. Muitas vezes, próximo de nós mesmos que moramos em cidades boas, nós vemos as famílias mais humildes, mais simples, que estão precisando de uma ajuda, que estão precisando de um alimento, de um remédio, que precisam de uma ajuda financeira, que precisa de um emprego. A gente vê isso no nosso dia a dia, aí na cidade que nós moramos mesmos. Então, são os esfomeados, os maltrapilhos, os necessitados, que agora rodeiam Jesus. E como nós temos, ou teríamos que ter, por obrigação, seguir aos ensinamentos de Jesus Cristo, porque foi essa a determinação de Deus, nós não estamos fazendo isso. Hoje se critica, mas não se ajuda. Hoje nós vemos uma diferença muito grande de posição, né, de status sociais, uns muito ricos e outros muito miseráveis. Aí você vai falar, mas isso aí é problema de cada um, isso aí é o karma de cada um. Não, não é bem assim, gente. Existem as classes sociais para que em cada classe fosse colocado, é a lei da reencarnação, esse espírito. Esse vai viver hoje na opulência, esse na riqueza, esse na pobreza e esse na miséria. Mas o objetivo de Deus é fazer com que todos se ajudassem um ao outro. Porque o milionário pode ajudar o pobre e o pobre pode ajudar o milionário. É só parar para pensar. Mas isso não está mais acontecendo. Aqueles que estão lá em cima estão desprezando os que estão embaixo. E os que estão embaixo, por verem essa situação, porque eles são humilhados,
eles são esquecidos, eles então desrespeitam os que estão lá em cima. Então não está acontecendo o que Deus gostaria que acontecesse, que era a ajuda mútua, para que um aprendesse com o outro. O rico, o milionário hoje, ele teria que aprender que é necessário ele repartir um pouco do que ele tem com os mais necessitados. Por exemplo, estou dando um exemplo, né? Esses detentores de poderes, por exemplo, né? Vamos aí na classe política mesmo, os grandes políticos aí, né? Presidentes da República, senadores, esses bacharel, esses monte de títulos que tem aí, que tem poder, eles dizem que tem o poder na mão. É que nem Pilatos, não é verdade? Tem o poder na mão, né? Mas não tem nada, né? E eles poderiam muitas vezes praticar com a sua posição, com a sua autoridade que tem aqui na terra, poderiam praticar atos bondosos e atos caridosos, né? E já na classe mais humilde, mais lá embaixo, que estão passando por essa situação de pobreza, de necessidade, também não era para estar se revoltando e não estar atacando. Eram para ter também a aceitação e, mesmo na pobreza, mesmo na miséria, nós temos oportunidades também de ajudarmos, de praticarmos a caridade, de amar o nosso próximo. Não importa, aqui embaixo ou lá em cima, temos as mesmas oportunidades. Basta interpretá-las e saber usá-las. Nada foi feito, nada foi criado por acaso. Tudo tem um objetivo. Já falamos muito sobre isso aqui em outros vídeos passados, aí dessa semana mesmo aí, da semana passada, quer dizer. Então nada é por acaso. Cada um na sua classe social, mas em cada classe social tem um objetivo. Vocês já pararam para pensar? Olha, na classe de opulência, na riqueza, né, aqueles que são muito ricos, abastardos, que não sabem nem o que é mais do dinheiro, que tem tanto dinheiro que nem sabe o que é 100 real, o que é 1000 real, não sabe, para eles não sabe, é muito dinheiro. Mas mesmo dentro deles tem pessoas maravilhosas, bondosas, caridosas, tem sim, e lá embaixo, no meio da miséria e da pobreza, também tem aqueles que não reclamam, aqueles que não se revoltam, aqueles que o pouco que tem reparte com o seu próximo. Às vezes a gente encontra com um miserável na rua, miserável, entre aspas, né? Aquele coitadinho, pobre, sabe? Ele é mais inteligente que aquele que tem mais dinheiro. Procura observar de vez em quando, para conversar com um coitadinho qualquer aí. Qualquer entre aspas, né? Pare para conversar com ele, você vê. Às vezes ele tem dentro dele ele tem um conhecimento que a gente desconhece. Porque é um espírito que já é mais elevado, mas está nesse momento, nessa atual encarnação, passando por essa situação de pobreza. Assim como tem lá em cima, nos ricos, nos milionários, também pessoas que não sabem nem o dinheiro que tem do bom e do melhor, mas muitos deles dão preferência às coisas mais humildes, mais simples, e gostam de ajudar os mais pobres, porque é um espírito de um pobre encarnado, né, numa situação, numa vida de rico. Então aí a gente observa que tem assim, ó, é desse jeito, é tudo igual, Agora, a classe mais, segundo, pelo que eu leio, a classe mais difícil de passar pelo teste, aqui na encarnação atual, é a classe dos ricos, sabia? Infelizmente, essa é uma verdade. Aqueles que estão lá em cima, e quando eu digo rico, não é só rico de dinheiro não, viu gente? É rico de dinheiro, é rico de poder, é rico de um monte de coisas aí. E é mais difícil você conseguir equilibrar o que você tem na mão de riqueza, de poder. É muito mais difícil do que aqui embaixo você controlar a tua vida simples e humilde.
É difícil estarmos numa situação de milionário, por exemplo, ou de poderoso. É muito difícil. Aí está a prova da encarnação atual do Espírito. E lá embaixo, na escala lá de baixo, na pobreza ali, na classe mais humilde, a gente também tem essas oportunidades também de mostrarmos a Deus. Se um dia, na outra encarnação, eu fui rico e eu não soube usar a minha riqueza em benefício não só meu, mas também como do meu próximo, hoje eu estou no lugar do pobre. Hoje eu vou valorizar o dinheiro que eu tiver na mão, o poder que eu tiver na mão. E o mais correto ainda, no estado de miséria, de pobreza, de humildade, é não nos desviarmos para o caminho errado. Como a gente vê que muitos se desviam para poder ganhar dinheiro, vão praticar delitos criminosos, por exemplo. Então ele já está fugindo da regra, não era para fazer assim. Não. Mesmo pobre, mesmo miserável, mesmo rico e poderoso, tem que estar sempre no caminho reto, no caminho do bem, no caminho do amor, que foi isso que Jesus veio mostrar para a gente. Naquela passagem de Jesus Cristo, quando aquele acho que era um fazendeiro lá, Jesus estava pregando e ele chegou para Jesus: Senhor, Senhor, eu quero segui-lo. O que Jesus está falando aqui sobre o reino do céu, né? Para que tinha que se salvar, né? Que seria salvo para ir para o reino do céu. Ele falou: eu quero me salvar, eu quero ir para o reino do céu, eu quero estar contigo. O que eu preciso fazer para me ter essa felicidade, para me ter o reino do céu na minha mão aqui comigo? O que Jesus respondeu para ele? Jesus olhou, analisou toda a vida daquele espírito, que Jesus conhece tudo, e falou para ele: vai, vende tudo que tens e reparte aos pobres. Depois me procura e caminha comigo. O que aquele rico ali fez? Eu vender tudo que eu consegui, que meu pai conseguiu, jamais vou fazer uma coisa dessa. Então ele virou as costas e foi embora. Aí Jesus disse aos apóstolos, aquela frase, né, que a gente costuma falar muito: é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino do céu. Quando ele disse rico, ele não generalizou. E quando ele disse rico, ele não disse só o rico de dinheiro, mas ele disse também o rico de vícios, de ganância, de inveja, de egoísmo, de tudo. É rico em tudo de coisa que não presta. Ele é rico disso. Rico em falta de humildade, sabe? Rico em falta de fé. Não é só do dinheiro. Aí o cara foi embora. E eu já li sobre isso, tem essa expressão, na época de Jesus, camelo, não é esse camelo que nós conhecemos não, viu? O animal não, tá? Camelo é uma outra coisa. Eu não me lembro agora, mas eu ainda vou falar para vocês. Vocês podem pesquisar camelo, quando Jesus fala camelo, não é o animal. É mais fácil passar um bicho daquele tamanho no buraco de uma agulha. Não é camelo naquela época. Aí eu não vou me lembrar agora. Era uma outra coisa, não era o animal camelo que nós conhecemos, não. Tá legal? Porque muita coisa mudou, né? Lá era outro palavreado, né? Lá tinha outros dizeres. Então a gente tem que ler o Evangelho para poder estudar. Então, nessa mensagenzinha que eu li aqui, se na época em que Jesus estava pregando, eu me lembro, é muito bonita essa passagem também, como todas as outras, que estavam lá milhares de pessoas, entre homens, mulheres, crianças, né, adultos, velhos, ouvindo Jesus. Mas passavam de 5.000 homens, 5.000 pessoas, todos esparramados na relva, nos montes ali, e Jesus lá pregando para todos. Até que um dos discípulos, não me lembro qual foi agora, ou 2 discípulos chegaram: mestre, dispensa
dispensa essa gente, eles estão com fome, eles estão cansados, eles estão, vai vir a noite, vai fazer frio, eles precisam comer. E a cidade, o lugar mais próximo aqui fica um pouco longe. O que Jesus fez? Jesus parou e falou, não. Dê vocês mesmos o que de comer a eles. Tem uma outra história atrás dessa que eu também vi, que é muito bonita. A gente sabe que chega ali até Jesus alguns peixes e alguns pães. Essa história aí desses pães e desses peixes é de um menino. Eu assisti um filme muito lindo que conta essa história desse menino. A história é muito linda, em que ele era um menino pobre e ele ganhou aqueles pães e aqueles peixes ali e ele foi atrás de Jesus. Mas é uma história muito bonita, né? É um filme também, e filme bíblico. E esse menino estava lá e Jesus então já sabia disso, porque o menino estava indo procurar Jesus e ele tinha ganho aqueles pouquinhos pães e aqueles pouquinhos peixes. E Jesus então pegou aqueles pães e aqueles peixes, abençoou com o seu poder, uma coisa que até hoje não existem detalhes de como isso aconteceu, mas foi um grande fenômeno mediúnico, uma grande mostra do poder de um espírito iluminado como Jesus, de um espírito superior. E houve então toda aquela transformação, e todos foram comendo, todos se alimentaram, ainda sobrou, e no fim Jesus falou, o que sobrar guarda. Isso é muito importante, porque hoje em dia, as crianças principalmente hoje em dia, e esses mais ricos, né? Sobrou, não, joga fora, sabe? Qualquer coisinha que sobra, daí poder comprar outro, pelo amor de Deus, joga fora, sabe? E o pobre não joga fora não, o pobre guarda tudo. É uma verdade mesmo, se você não gostou, o problema é teu. Mas é verdade mesmo. Eu vejo como é que muitos ricos aí fazem, sabe? Tem uma coisa aqui, aí, tá aqui quanto tempo? Tá 2 dias aqui na geladeira, vai lá, compra um fresquinho lá, poxa, como sobrou, isso aqui não vai querer mais, não vai usar mais, joga fora. Então Jesus falou, o que sobrar, guarde. Então são ensinamentos evangélicos que a gente precisa estudar. E nesse pequeno trecho dessa prece que eu peguei, eu consegui falar mais um pouquinho de Jesus Cristo para vocês. Mais um pouquinho, só um pouquinho assim, porque se a gente for falar mesmo, eu já gravei muitos vídeos falando do Evangelho de Jesus, né? Mas muitos ainda são poucos. A gente pode gravar milhares e milhares de vídeos se pegarmos cada trechinho que está lá no Evangelho das palavras de Jesus Cristo. A gente, ao ler o Evangelho, a gente começa a descobrir novas coisas. Ali está a palavra certa, a palavra de Jesus Cristo. Que é por isso que Jesus dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue está lá no reino do céu. Quem me ouve, quem me vê, estará comigo, será feliz. Então, era isso. Qualquer coisa pergunta a gente aí. Leia o Evangelho, por favor. A espiritualidade pede muito. Leia, estude o Evangelho. Leia e estude o Evangelho. É muito importante. Todos os ensinamentos de Jesus Cristo são de suma importância, principalmente agora, nessa situação que a Terra está vivendo, esse momento de transição, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde está havendo a separação do joio e do trigo, como Jesus disse. Os que prestam ficam e os que não prestam saem. A separação do joio e do trigo.
está no Evangelho também. É o que está acontecendo na Terra agora, tá ok? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, fiquem em paz. Gostou do videozinho? Por favor, ó, dá um joinha, faz um comentário, se inscreve se você não tiver inscrito. Antes de eu encerrar, eu já estou preparando o vídeo, como eu sempre faço todos os anos. Agora eu voltei porque agora eu consegui reorganizar toda a logística, né? O vídeo de comemoração do Dia dos Pais, tá? Encarnados e desencarnados, ok? Os desencarnados, como sempre acontece, principalmente quando é o Dia das Mães, também faço isso. Eles se aproximam, eles se fazem presentes e eles nos passam uma vibração muito boa, muito bacana, e é um momento muito especial. É o momento que a gente abraça o nosso pai, assim como é o momento que a gente abraça a nossa mãe, tá ok? Joinha para aqui nesse vídeo e um grande abraço. Que Jesus abençoe vocês, que a Virgem Maria os abençoe e que Deus, o Criador Supremo, se faça presente no teu coração e no teu pensamento. Até mais.